Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos à correção da atividade que foi entregue para vocês pelos motoristas na semana passada. Com certeza vocês fizeram. Agora vamos simplesmente realizar a correção. Com certeza vocês pesquisaram para fazer e na verdade, né, as respostas estão aqui, ó, nesse texto que foi colocado aqui. Então vamos lá. Tema da aula: globalização da economia. O processo da globalização da economia. Então o texto vocês devem ter lido, com certeza leram, que fala sobre o processo da globalização, a questão das inovações tecnológicas, revoluções industriais, a questão da intensificação do comércio mundial, que mais foi destacado, a questão das multi ou transnacionais, enfim, a globalização da economia. Fala-se sobre a revolução técnico-científica, o que isso acarretou. Bom, então vamos para a questão número 1, conceitue globalização. Se você buscou aqui, a resposta seria essa aqui, ó. Vamos colocar lá para ver se a resposta bate com a pergunta. Vou colocar de vermelho, justificar, colocar de vermelho para facilitar a visualização. Então, a definição é essa: a globalização é um fenômeno caracterizado pela intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais entre os países, onde as constantes inovações tecnológicas nas áreas de transporte e telecomunicação são capazes de diminuir as distâncias e transcender as fronteiras nacionais. Essa é a definição de globalização. Acertaram? Ou não? Com certeza acertou, né? Então vamos para a questão número 2. Explique como se deu o início do processo da globalização da economia. Isso aqui é muito falado pelos historiadores. Como se deu o início do processo de globalização. Tá? Tá aqui. Não sei se vocês já perceberam, a geografia não trabalha muito com data não, mas tem algumas que são importantes vocês saberem. Se buscarmos um ponto de partida para o processo de globalização, podemos destacar o advento das grandes navegações, né? No século XIII, século XV, quando ocorreu um incremento do comércio entre as mais diferentes partes do globo. Esse marco histórico foi seguido por uma necessidade de aumentar a escala de produção, que culminou com a Revolução Industrial na Europa, século XVIII e XIX. A primeira Revolução Industrial, século XVIII, energia calorífera, né? Invenção da máquina de vapor por James Watt. Já no século XIX eu tenho a segunda Revolução Industrial, combustíveis fósseis e a eletricidade. Questão 3. Descreva as contribuições da Revolução Industrial para o processo de globalização. O que é revolução? Revolução é uma coisa que muda, modifica drasticamente. Revolução essa que foi feita na indústria. Vou destacar aqui para ficar bonitinho igual a outra. Então vamos voltar na pergunta. Descreva as contribuições da Revolução Industrial para o processo de globalização. Se vocês leram, vocês vão achar rápido. Contribuições da Revolução Industrial para o processo de globalização. Aqui está. Porque quando se houve a Revolução Industrial com a máquina a vapor, antes da máquina a vapor, o processo industrial se destacava como manufatura. O processo industrial, na verdade, as etapas do processo foram 3, né? Artesanato, manufatura e maquinofatura. Artesanato tudo feito à mão, manufatura máquina simples e à mão, e a maquinofatura tudo feito pela máquina, né? Foi a primeira revolução industrial. Descreva as contribuições da Revolução Industrial para o processo de globalização.
Naquele período, as modificações na estrutura de produção substituíram gradualmente o trabalho artesanal e a manufatura, principalmente com a introdução da máquina a vapor e posteriormente a utilização da energia elétrica. Essas inovações contribuíram para o aumento da produção industrial, levando os países que se industrializaram a conquistar novos territórios na América Latina, Ásia e África, em busca de matérias-primas e mercados consumidores. A questão número 4. Relacione a revolução técnico-científica com a aceleração da globalização da economia. Essa revolução técnico-científica aqui, ela foi defendida por Milton Santos, chamado meio técnico-científico informacional. A tecnologia da informação que foi colocada no mercado aí, né, um processo bastante interessante de revolução nessa questão. Revolução técnico-científica com a globalização da economia. Aqui não está. Década de 70. Aqui a revolução. O que ela contribuiu então? Número 4. A revolução técnico-científica contribuiu para o desenvolvimento de produtos que utilizamos em nosso cotidiano, né? Eu gosto muito de exemplificar essa questão do celular, do smartphone, né? O primeiro era no tijolão. Hoje é mínimo, ele é menor, mais reduzido, mais fininho, mais tecnológico. Em nosso cotidiano, com os microcomputadores, smartphone e tablets, responsáveis pelo acesso às redes sociais e pela transmissão de grandes quantidades de informações em tempo real. Essas ferramentas também determinaram a integração das bolsas de valores ao redor do mundo e permitiram um fluxo dinâmico e constante de informações, capitais e mercadorias. Isso é a globalização, é o mundo ligado muito rápido. Tá? As tecnologias hoje, né, dominam. Está dominando tudo, dominaram já. 5. Explique o que é neoliberalismo e cite duas características marcantes da fase atual da globalização. O que é esse neoliberalismo? Neoliberalismo. Vamos lá. O neoliberalismo, ele está, né, muito ligado à questão da liberdade, né? Essa liberdade foi no mercado, né, graças à intensificação do processo industrial ou da globalização, se deu pelo processo, tá, da expansão industrial no mundo afora. Hoje se fala muito em multinacionais ou transnacionais, né? Por que elas vêm para os países mais pobres? Para quê? Para não pagar imposto, né? Ter mão de obra, menos tarifa alfandegária. Isso é o processo, né? Então, vamos procurar a definição de neoliberalismo. Eu posso definir o significado de neoliberalismo colocar lá a nossa resposta para complementá-la. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retorna aos antigos ideais do liberalismo clássico,
ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia através de sua retirada do mercado, que em tese autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica estabelecida pelas questões das multinacionais. Aqui outro fator do meio técnico científico informacional é intenso processo de ligação, porque hoje nossos smartphones eles praticam muita funcionalidade para que eles foram criados, né? Para receber e fazer ligações telefônicas, quase não utiliza para isso mais, né? Hoje eu tenho a internet, que é uma rede de comunicação, tá? Bastante dinâmica e ágil, né? Questão 6. A figura abaixo representa por meio de linhas as rotas comerciais que interligaram o mundo no início do século XXI. Quanto à maioria da concentração de linhas, mais intensa a integração entre os países. Isso aqui é a integração das rotas comerciais, né? Olha o tanto de rota que tem, né? Aí está perguntando, com base na análise da figura, identifique o continente que está pouco conectado e elabora a hipótese que justifique isso. Qual que está mais pouco conectado aqui? Nesse sistema de linhas aqui. Tá? Se eu posso considerar a África. Vamos justificar nossa resposta aqui. O continente africano tem pouca ligação com rotas comerciais. Isso devido à questão de recursos financeiros de grande parte dos países africanos. Questão 7. Para baixo. Explique o papel das transnacionais no processo de globalização. Qual o papel que ela tem, as transnacionais? Aqui. Acho que trocamos uma resposta. Vamos ver aqui. O processo de expansão das empresas globais levou ao avanço da industrialização e da urbanização. Essa resposta aqui, ó. Não tá certo, é isso mesmo. Em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil, o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim como a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal aplicou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de Estado, que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Tá? Apresente as razões que levam as transnacionais a se dirigir para os países periféricos. Eu posso pegar um pouco dessa resposta aqui, ó. Aqui. Aqui. E passá-la para cá. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais, ou empresas globais. Muitas delas abandonaram seus países de origem ou simplesmente expandiram sua atividade em direção aos mais diversos locais em busca de maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com sua mão de obra e matérias-primas. Então tá aqui a nossa correção número 1,
Vou aumentar aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8 e finalizou, tá? Peço a vocês que façam a correção com exatidão, né? Para que vocês não estudem essas questões erradas depois, tá bom? Um abraço.